Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, ouvimos a companheira Natália Sena, da Executiva Nacional do PT, que faz um panorama sobre a situação para as eleições de 2024 nas capitais do país. Ouvimos também o companheiro Walid Rabah, presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina, sobre um mês do conflito na Palestina e dos ataques de Israel contra o povo palestino. E ouvimos ainda o companheiro Adriano Bueno, militante do PT em Campinas, do MNU, que fala da proximidade do dia 20 de novembro e o mês da consciência negra. E pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast falando do assunto economia. É que hoje o IBGE divulgou a média de outubro da inflação, que cresceu acima do esperado. Bom, ficou abaixo das previsões de alguns setores do mercado financeiro. Mas o fato é que setores como passagens, alimentação, em especial carnes, frutas, arroz, puxaram para cima a inflação. Foi a primeira vez nos últimos 5 meses que a inflação voltou a crescer. Muito pouco, diga-se de passagem, mas acende um alerta para a importância do governo pensar e tomar decisões corretas para o ano 2024, e em especial no que diz respeito às perspectivas no campo do investimento. Por quê? Para quem nos viu na edição de segunda-feira do programa Antivírus, nós comentamos a declaração do presidente Lula de que déficit zero, como deseja o novo arcabouço fiscal, e alguns dos companheiros que fazem parte do governo, é algo inexequível. O governo precisa investir, precisa gastar, precisa garantir condições de desenvolvimento do país. E se auto-boicotar, colocando uma meta fiscal de déficit zero, não contribui em nada com isso. Bom, isso está relacionado também com as eleições de 2024. Afinal de contas, em quais condições e em quais circunstâncias vamos disputar as eleições de daqui a um ano? Esperamos que em condições econômicas muito melhores. Para isso, a inflação precisa continuar caindo e não começar a subir, em especial agora, no final do ano e no começo do ano de 2024. Razão pela qual reforçamos algo que a gente tem falado nas últimas edições aqui do programa. O novo arcabouço fiscal, a ideia de déficit zero, superávit primário já em 2025 não é condizente com a realidade do país. E para além disso, essa semana, o Senado Federal aprovou o projeto de reforma tributária. O texto já tinha sido aprovado na Câmara, mas sofreu modificações agora no Senado e volta mais uma vez na Câmara dos Deputados. Bom, essa reforma tributária não é a reforma dos nossos sonhos. Pelo contrário, está distante disso. Ela unifica alguns impostos, ela cria taxações sobre alguns setores que precisam ser taxados, como, por exemplo, a aquisição de bens de grandes valores, como jatinhos, lanchas, jet skis e que tais. Mas, por outro lado, ela não promove ainda uma reforma justa, no sentido de taxar os super ricos e aliviar a taxa tributária dos mais pobres. O debate em torno da reforma tributária, que talvez para alguns pareça ser vencido agora, não vai se encerrar. Em especial porque os efeitos dessa reforma, como todos têm dito em todos os setores, só vão ser sentidos nos próximos 3 anos. Afinal de contas, o processo de regulamentação da reforma vai se dar ainda na Câmara dos Deputados, no Senado, ao longo dos próximos anos. E a sua execução vai levar pelo menos 6 anos. Por isso, não dá para contar, por agora, com uma mudança mais imediata através dessa reforma. É preciso que o governo adote posições e posturas que permitam a economia do país se desenvolver sem que ele próprio coloque amarras. E dito isso, a gente fala agora com a companheira Natália Sena, integrante da Comissão Executiva Nacional do PT e da Federação Brasil da Esperança, que comenta o tema Eleições 2024. A gente pediu para a Natália fazer um panorama de como é que está a situação hoje.
nas principais cidades do país, nas capitais, na verdade, dos estados do país. Uma vez que falta exatamente um ano, né, pessoal, para as eleições, para o segundo turno das eleições de 2024. Tem muita coisa sendo discutida no IGTE, na direção nacional, na executiva nacional. E é uma síntese do quadro, nesse momento, que a Natália fala para a gente. Oi, Patrick, ouvinte do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Patrick, eu vou fazer um informe da última reunião do GTE que discutiu, né, analisou um panorama geral da situação de todas as capitais do Brasil em relação à eleição de 2024. Começando pelo Sul. No Sul, nas três capitais, nós temos indefinição em relação a qual candidatura será apoiada pelo PT, tanto em Porto Alegre, quanto em Curitiba, quanto em Florianópolis. Em Porto Alegre, o PT ainda não decidiu, né? Há nomes internamente colocados, mas não há uma decisão tomada ainda, né? Há reivindicações do PSOL, por exemplo, em relação a fazer uma primária na cidade. Enfim, tem pesquisa em campo, ainda colocada pelo PT. Em Florianópolis também não há decisão, né? Lá tem uma frente de esquerda, tem uma frente com o PSOL também, mas que não decidiu ainda quem é o candidato, pode não ser do PT. E em Curitiba está em curso a construção de uma frente ampla com aliados do PSDB, do Solidariedade, do PDT, do PSB, e vai ser feita uma pesquisa para ver qual candidatura melhor posicionada nesta frente ampla, né? Lá é uma espécie de frente contra Ratinho, tudo indica que a candidatura irá sair dessa frente, mas ainda indefinida, tem candidaturas do PT também colocadas. Então, no sul do país, essa é a situação em definição nas três capitais. No Sudeste, a gente tem a situação de São Paulo, onde o PT já decidiu que irá apoiar Boulos, provavelmente terá vice. No Rio de Janeiro, não tem decisão. Há uma indicação de que apoiaria Eduardo Paes, porém, isso ainda não está decidido. Tem debate sobre a questão da vice e como proceder lá na discussão da definição da candidatura. Então, não há definição no Rio de Janeiro, mas tem esse indicativo, digamos assim, em relação ao apoio do atual prefeito. Belo Horizonte, o PT tirou a definição de uma candidatura própria, que é o deputado federal Rogério Correia, e em Vitória, no Espírito Santo, também tem uma definição de candidatura própria do companheiro Kozer, que foi o candidato também na última eleição e perdeu por pouco no segundo turno. Ele aparece bem nas pesquisas, é uma das capitais que a gente está disputando em boas condições. Então, essa é a situação do Sudeste. No Centro-Oeste, tem definição em Goiânia, uma candidatura petista da deputada Adriana Corse. Ela também está bem posicionada, é uma das capitais que tem expectativa de um bom resultado. E tanto em Cuiabá quanto em Campo Grande, ainda tem algum grau de indefinição interna. Em Cuiabá, maior, em Campo Grande, aparentemente menor. Mas nas duas ainda não está 100% definida a candidatura do PT nas capitais. No norte do país, a situação é de terra arrasada. Não há candidatura petista em nenhuma capital do norte. Aliás, há pré-candidaturas, mas com tendência de acabar apoiando outros partidos, e em vários lugares, como em Porto Velho, Rio Branco, Macapá, a tendência já está praticamente encaminhado o apoio a outros partidos. Então, no norte, a situação é bastante complicada, onde o PT está muito fragilizado. Por fim, no Nordeste. No Nordeste, tem candidaturas petistas ou decididas ou em discussão interna em Salvador, teve uma decisão do Diretório Municipal, que ainda vai ser discutida junto ao que é chamado de Conselho Político do Governo, que é um fórum mais amplo da base do governo estadual. Em João Pessoa, há uma indefinição interna, né, entre duas candidaturas que estão colocadas. Em Natal, tem definição já de candidatura do PT. Em Fortaleza, também está indefinido, né, tem mais de uma candidatura colocada para o debate interno e para o debate junto ao governo, que é do PT. E em Teresina, também teve uma definição de candidatura petista, lá na capital do Piauí. No resto dos estados, a situação é indefinida, com fortes tendências de o PT apoiar outros partidos.
Esse é um resumo do quadro da situação eleitoral hoje, novembro de 2023. Claro que muita coisa pode mudar até o ano que vem, mas há muita indefinição, há muitas articulações em curso, né? Não tem deliberação ainda da Executiva Nacional em nenhum desses casos, né? Tudo ainda está pendente de homologação, tanto na Executiva Nacional do PT quanto na própria federação, e provavelmente o indicativo que nós tínhamos tirado de definir a maioria das candidaturas até novembro desse ano, ele não será alcançado. Iremos definir algumas, certeza, onde há consenso, principalmente do ponto de vista interno, mas outras vão acabar ficando para o ano que vem. Então, esse é um informe aí panorâmico da situação do país e da discussão que foi feita pelo GTE Nacional sobre as eleições do ano que vem. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, pessoal, ao longo de toda a semana, nós acompanhamos com muita expectativa a situação dos 34 brasileiros e brasileiras que ficaram impedidos de sair da Palestina devido à não autorização ou não inclusão dos seus nomes nas listas de estrangeiros por parte de Israel. O fato é que foi amplamente noticiado as conversas mantidas pelo ministro de Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, com o chanceler de Israel, que tinha dito que até a quarta-feira todos sairiam. A quarta passou a quinta, e hoje é sexta-feira. E nesse momento que esse áudio está sendo gravado, às 17 horas, a informação é de que hoje eles não sairão. E a expectativa passa a ser que será amanhã, dia 11, o sábado. Se isso vai acontecer, não sabemos, esperamos que sim, e esperamos que todas as gestões sejam feitas para que os brasileiros e brasileiras possam sair em segurança. Mas, além disso, o fato é que o conflito segue escalando. Israel continua massacrando, assassinando centenas e milhares de pessoas todos os dias em Gaza. Esses crimes brutais do Estado de Israel contra o povo palestino vem escalando agora após a ocupação terrestre feita pelo exército de Israel e as suas forças armadas. E a quantidade de vítimas são quase que incontáveis. Mas para ter uma ideia de qual que é a situação, a gente vai escutar agora um trecho da fala do companheiro Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil, em sua participação em uma audiência pública Solidariedade ao Povo Palestino, ocorrida essa semana na Câmara dos Deputados. São 10.165 mortos, aos quais se somam 1.950 desaparecidos sob os escombros, deputado, que seguramente e infelizmente não serão encontrados com vida. São 12 mil mortos, para vocês terem uma ideia da magnitude disso. Em toda a catástrofe palestina, que durou de 18 de dezembro de 47 a 1951, o grande processo de limpeza étnica da Palestina, foram 15 mil mortos. Nós estamos nos aproximando dos mortos havidos na maior limpeza étnica da história, que limpou de 78% do território tomado da Palestina naquele momento, para nascer o enclave colonial denominado Israel, 88% da população foi expulsa. Isso nunca aconteceu na história humana. Morre na Palestina, a depender do dia, a cada 10 minutos uma criança. Variou 13 minutos, variou 15, mas nunca ultrapassaram os 15 minutos para morrer uma criança. 27 mil feridos, a maior parte deles mutilados ou graves. Muitos deles morrerão ou viverão vida miserável, mutilados, porque os hospitais foram destruídos, 16 foram destruídos. São 4.008 crianças até agora mortas. 1.270, a esmagadora maioria dos 1.950 desaparecidos, são crianças. Portanto, estamos diante do macabro número de 5.300 crianças palestinas assassinadas. Cada 10 minutos, todo o tempo que nós tivemos aqui, infelizmente, no mínimo, 5 crianças palestinas foram assassinadas. E foram assassinadas pelo Estado de Israel. Porque é muito engraçado, quando eles estão dando a matéria, eles falam, no meio dos escombros, depois de um bombardeio. O bombardeio de quem? O fósforo branco, que nem apareceu na imprensa brasileira. Ninguém falou dos crimes de guerra sendo cometidos
Aliás, não falaram dos 16 anos do campo de concentração da faixa de Gaza e do aumento das provocações e das violações nos governos da extrema-direita do Netanyahu. Então, eu acho que nós estamos naqueles momentos históricos que a história cobra. Cobra o silêncio, cobra a conivência, cobra a ausência de coragem daqueles que não se manifestaram de forma veemente contra a limpeza étnica e o extermínio que nós estamos vendo. Parabenizar de novo, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar todos que estão aqui e dizer que nós seguimos firmes pelo cessar-fogo, pelo fim do genocídio e pela autodeterminação do povo palestino. Nós não vamos ficar em silêncio vendo um segundo Nakba acontecer com mulheres, homens, crianças sendo assassinados de forma sistemática pelo Estado de Israel. Esse foi o companheiro Walid Rabah, presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina no Brasil, em participação em audiência pública na Câmara dos Deputados em solidariedade ao povo palestino. Eu faço a recomendação e a sugestão de quem puder seguir as redes sociais da FEPAL, o Instagram, o Twitter, o Facebook, porque tem muita informação importante, verdadeira, nas redes sociais da FEPAL, e nesse momento de muita disputa de versões, uma guerra que também é virtual, é muito importante para difundir informação verdadeira, ter fontes como a FEPAL, que estão muito, mas muito atualizadas e atuando aqui no Brasil em solidariedade ao povo palestino. E dito isso, a gente vai escutar agora o companheiro Adriano Bueno, militante do PT em São Paulo, em Campinas, e militante do MNU, Movimento Negro Unificado. O Adriano falar para a gente sobre esse mês de novembro, mês da consciência negra, próximo dia 20, é o Dia Nacional da Consciência Negra, e a importância dessa data nesse momento e nessa conjuntura porque a gente atravessa o Brasil. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Esse mês da consciência negra, na verdade uma extensão do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Já há algum tempo as atividades estão estendidas ao mês todo e o movimento negro tem tratado o mês de novembro como o mês da consciência negra. Essa data é uma data que faz referência a Zumbi dos Palmares. Esse ano, em 2023, completaremos 328 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares, né? Conforme se consagrou essa referência em 1995, no tricentenário da morte de Zumbi, o movimento negro passa a se referir a essa data como o Dia da Imortalidade de Zumbi dos Palmares. Pois bem, esse ano, em 2023, completam-se 328 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares, um grande herói nacional que deve ser celebrado não apenas pelo movimento negro, não apenas por negros e negras, mas pelo conjunto dos brasileiros, das brasileiras, por todos aqueles que acreditam e que são a favor da liberdade. Estamos num período de atividades muito intensas para o movimento negro. No mês de agosto, dia 24 de agosto, tivemos uma mobilização, uma agenda nacional, com movimentações de rua por parte do movimento negro, na época, protestando contra chacinas que aconteceram no Guarujá, depois no Rio de Janeiro, depois na Bahia, e finalmente em relação à morte da mãe Bernadette, uma Ialorixá, liderança quilombola, que foi também assassinada na mesma época. Então, esses atos do dia 24 de agosto, eles visavam protestar contra o genocídio do povo negro e reivindicar uma política de segurança pública diferente desta que aí está vigorando no Brasil atualmente. Estamos lidando com uma grande contradição, que é o fato de que uma mesma política de segurança pública acaba sendo vigente em todos os estados da federação, né? Mesmo naqueles estados que são governados pela esquerda, em particular, estados governados pelo PT, né? Como aconteceu recentemente na Bahia e tem acontecido já há alguns anos, o governo do PT na Bahia acaba reproduzindo ipsis literis a mesma segurança pública, a mesma política de segurança pública que é implementada pela direita e que é implementada, inclusive, por governos bolsonaristas. O debate sobre o extermínio da juventude negra
ele acabou sendo encoberto, de certa forma, a partir do momento em que começa o massacre, não a guerra, mas o massacre que Israel tem promovido contra os palestinos. Palestina, que tem a solidariedade do movimento negro, historicamente, grandes lideranças do movimento negro sempre se posicionaram favoráveis à luta dos palestinos, caso de Nelson Mandela, Desmond Tutu e outras lideranças, principalmente na África do Sul, por exemplo, que inclusive qualificam o que vigora no Estado de Israel hoje como um estado de apartheid. Então, para se ter uma ideia, o último congresso do MNU, eu me recordo perfeitamente que a mesa de abertura, o único branco sentado na mesa de abertura era o Walid, que é coordenador nacional da FEPAL e que esteve na mesa de abertura do último congresso do Movimento Negro Unificado. É uma relação histórica e, de forma muito justa, o movimento negro se voltou para engrossar o coro das mobilizações contra o massacre que o Estado de Israel tem promovido contra os palestinos. De toda forma, novembro chegou e é um momento muito importante, o principal momento do ano, a principal agenda do movimento negro todos os anos é o Dia da Consciência Negra e são as mobilizações para o 20 de novembro. Mobilizações que vão acontecer durante um momento de contradições, inclusive após a GLO, que também é uma questão que tem levantado muitos debates aí nas últimas semanas. Concentraremos as nossas forças, portanto, nas mobilizações do 20 de novembro, para fazer o debate da pauta antirracista, na educação, na saúde, nos direitos humanos, de modo geral, mas principalmente de olho também no massacre contra os palestinos e numa tentativa de chamar a atenção aí dos governos de modo geral, mas principalmente dos governos encabeçados pelo PT, para a necessidade de mudança da nossa política de segurança pública. Valeu, Zumbi. Grande abraço a todos e todas. Valeu, Adriano. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Fica o convite para que todos acompanhem as nossas redes, divulguem os nossos episódios e também o programa Antivírus, que vai ao ar na próxima segunda-feira pelo canal do YouTube Contra a Mola. A gente se reencontra em breve. Saudações petistas e até mais.